E aí, galerinha do meu canal, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje eu vou contar para vocês sobre um caso que aconteceu nos anos 80, né? Sobre o suposto nascimento de um bebê demônio, né? Que na época a mídia rotulou ele como o filho do diabo, ficou conhecido como bebê diabo. Essa história aí ela repercutiu bastante nos anos 80, inclusive a mídia, né, também escreveu uma matéria a respeito do nascimento dessa criança, né? E essa história chegou até mim, né, através de uma vizinha nossa, né, que naquele tempo lá em casa era o seguinte, cara, nos anos 80, acho que eu era um molecote assim de uns 7, 8 anos, e as vizinhas, elas gostavam muito de ir lá em casa, tomar café com a mamãe, né, e comer um biscoitinho, uma bolacha. E tinha uma vizinha nossa, né, que ela foi em casa lá e contou essa história desse bebê diabo, né, que tinha acontecido, né. Aí o molecote de 7, 8 anos, né, fiquei muito impressionado com aquilo ali, que naquele tempo os moleques gostavam de estar ouvindo conversa de adultos, né. Então essa vizinha, ela chegou lá em casa e contou essa história, eu fiquei muito impressionado, cara, assim, imagina só um garoto de 7 anos ouvir uma história dessa aí, de que nasceu um bebê. Cara, aquilo ali mexeu com o meu psicológico, cara. Eu tive pesadelos com aquilo ali, eu sonhei, tive uns sonhos feios. Eu tinha medo de ir no banheiro sozinho, no escuro, eu tinha medo de andar no escuro, porque parece que pra onde eu ia, cara, aquele bebê me perseguia, cara, porque tava aqui na minha mente, né? E então hoje eu resolvi pesquisar, né, sobre essa história aí, eu lembrei, né, me bateu aqui na memória essa história aí, e me fez remeter muitas lembranças. E eu quero compartilhar com vocês, galerinha, sobre essa história desse suposto bebê diabo que ocorreu na cidade de São Paulo. Que o nascimento dele foi uma coisa assim muito conturbadora, que na época a própria mídia, né, ela rotulou como o filho do diabo. E daí foram surgindo vários boatos, várias histórias. Cada qual inventa sabe assim, um novo relato. E como eu falei para vocês, né, que lendas urbanas, com o passar dos anos, vai agregando novos detalhes na história. E aí quando chega até você, né, já tá uma história desse tamanho aqui. E galerinha, antes de ir pro vídeo também, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que se inscreveram no meu canal, que curtem, que compartilham, que comentam, né? Então eu quero deixar esse espaço aqui para dar os meus agradecimentos aqui ao meu amigo Ari Santos, a Lorena Psique, ao Bernardo Oliveira, ao meu irmão Silas e aqui o meu amigo Naldo Alves e outros também. Desculpa se eu não mencionei alguém aqui, galera, porque eu quero fazer um vídeo rápido aqui, né? E deixo para vocês aí meu agradecimento, né, para vocês por estarem curtindo as minhas histórias, porque eu gosto de contar histórias, né, mas também eu gosto de ouvir histórias também. Inclusive, se alguém tiver uma história interessante e quiser divulgar aqui no canal, eu posso contar essa história para vocês com imagens e áudio, né, e narrativo e narrando também a história de vocês, que vocês lembrarem aí. Eu vou ficar muito agradecido, viu? Então, galerinha, sem muito mais delongas, vamos lá pro vídeo lá. Puxa a vinheta aí. Muito se tem ouvido falar de seres nascidos com anomalias e deformidades. Muitos fatores nos dias de hoje contribuem para esse tipo de incidente, como, por exemplo, a radiação e a manipulação genética, principalmente em animais. No dia 26 de abril de 1986, na central elétrica de usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, um dos reatores que mantinha em baixa temperatura urânio-235, elemento químico de grande poder radioativo, superaqueceu, causando forte explosão que criou uma nuvem radioativa na atmosfera, que se espalhou por boa parte da antiga União Soviética, hoje a Rússia, e da Europa Ocidental. Grande parte das crianças e animais nesses locais nasceram com graves mutações genéticas. Outros casos foram também em Minamata, no Japão, Bhopal, na Índia e também em Goiânia, no Brasil, o famoso incidente do Césio-137. O filme que ilustra essa história com exatidão é o de O Bebê de Rosemary, onde a protagonista dá à luz o filho do próprio Deus das Trevas. Em 11 de maio de 1975, o jornal Notícias Populares anunciava na capa principal:
Nasceu o diabo em São Paulo. A notícia dizia que em um hospital de São Bernardo do Campo, cidade do ABC paulista, ocorrera um parto incrivelmente monstruoso, marcado por histeria e pânico por parte de enfermeiros e médicos. Segundo a publicação, o bebê tinha aparência sobrenatural, com todas as características do próprio demônio. Disseram que a criança nasceu falando, ameaçando a própria mãe de morte. Também possuía o corpo cheio de pelos, 2 chifres, uma cauda de aproximadamente 5 centímetros e o olhar feroz que deixava qualquer ser humano petrificado. Diziam as más línguas da época que a mãe, ao ser convidada para uma procissão na Semana Santa, teria batido na barriga e afirmado: "Não vou enquanto esse diabo não nascer. Por causa desse diabinho, não posso ir dançar." De acordo com um suposto médico, ela teria criado energias negativas ao desabafar. Já o pai da criança seria um fazendeiro de Marília, São Paulo, que, segundo os vizinhos, não tirava o chapéu por nada nesse mundo. O público ficou histérico. Uma operária chamada Maria Aparecida, por exemplo, foi para a maternidade exigindo: "Por que não o mostram?" A doméstica Prudência Antônia Pereira garantiu ter visto a criança. Quando não entendiam seus desejos, ele rosnava como um cão, depois limpava as unhas com o próprio rabo. A edição de 12 de maio contou que o bebê ameaçou funcionárias de morte, rasgou travesseiros com os chifres e fugiu do hospital saltando de uma janela do 3º andar. Nos dias que se seguiram, várias maldades do pequeno demônio foram relatadas. Ele andou por telhados, enlouqueceu uma mulher, acabou com um ritual umbandista e assustou um taxista pedindo que o levasse para o inferno. Após isso, feiticeiros, fanáticos religiosos e até o Zé do Caixão se dispuseram a acabar com ele. Uma clínica particular se ofereceu para exibi-lo ao público curioso, desde que o visitante fosse maior de 18 anos, usasse o crucifixo, não tivesse problemas cardíacos e se responsabilizasse por possíveis possessões demoníacas. Com o decorrer dos dias, a história foi esfriando e ganhando cada vez menos destaque no jornal. No começo de junho, foi noticiado que o bebê diabo havia fugido para o Nordeste, após ter sido sequestrado por pessoas dispostas a queimá-lo vivo. É isso aí, galera. É uma história bem sinistra, né? Bom, eu vou me despedindo por aqui de vocês, galerinha. E eu prometo que na próxima sexta-feira vai ter um novo vídeo com uma nova história, com uma nova lenda urbana, novos contos também. Mas como eu sempre digo, né, não vou me ater sempre a uma coisa só. Eu vou falar sobre vários assuntos interessantes, né, que talvez interesse a vocês, se vocês gostarem também. E eu tenho que me despedir aqui, galerinha, porque eu tenho um compromisso importante e inadiável que eu não posso perder, cara. Eu não posso, né? É um compromisso, né? Então, beleza, galerinha? Até sexta-feira aí, às 18 horas. Família tradicional, surgiu um menino que era mesmo invernal. Seus primeiros passos ainda